Bom dia, pessoal, tudo bem? Ó, eu falei para vocês que eu faria um vídeo para vocês explicando a mecânica aí, né, da avaliação que vocês farão hoje, tá? Então, prestem atenção, que é bem rapidinho, só para vocês entenderem como é que tá organizada a prova, tá? Vou compartilhando com vocês a tela dos exercícios para vocês entenderem, tá bom? Então, olha lá, no primeiro exercício que vocês têm lá na prova, vocês vão perceber que ele é um exercício, ó, né? Estilo Pazuem, tá? O exercício número 1 e o exercício número 2, ele é de somatória. Então, vocês vão procurar ali, né? Assinalar qual dessas alternativas, o que está sublinhado, está classificado de forma correta. Então, na primeira, no 01, por exemplo, a gente tem aí, ó, chegou ao escritório às 9 horas. Isso que está sublinhado, ao escritório às 9 horas, é um adjunto adverbial? Eu acho que é um adjunto adverbial. Então, eu vou assinalar aqui a número 1, tá? E aí, você vai ver, da 1 a 16, quais alternativas estão corretas. Aquele profissional é um objeto indireto? Então vou assinalar. Assinalei a 3, a 4 e a 8. A 2, a 4 e a 8. Quanto que dá a soma? 8 mais 4, 12 mais 2, 14. E aí eu vou procurar aqui, né, qual dessas somas aqui é a soma das alternativas corretas, tá? Então, o gabarito de vocês está aqui, ó, tá? Então, qual é a soma correta? Tá? A soma das corretas dá 13? Não. Dá 20? Não. Dá 11? Então, é isso que vocês farão, tá? E aí, aqui, vocês vão perceber que tem adjunto adverbial, que eu vi com vocês lá na aula da semana retrasada, tem predicado nominal, predicativo do objeto, predicado do verbo nominal, objeto indireto. Então, tudo que nós vimos aí nas últimas aulas, belezinha? Ok. O exercício número 2, tá? Então, no exercício número 2, a gente vai trabalhar com sujeito. Então, a mesma brincadeira, né? O sujeito da oração está classificado corretamente? Pede-se silêncio, né? O sujeito do verbo pede-se, né? Do verbo pedir, é um sujeito indeterminado? É sim. Então, significa que a 01 está correta. Aí você vai fazer a mesma coisa. Vai entender aqui quais estão corretas, tá? E aí vai ver lá, assinalar a soma das que estão corretas. Beleza? O próximo exercício que vocês têm é um exercício estilo PSS, PAC, tá? Então, alternativa normal, A, B, C e D, e aí você vai assinalar a alternativa que estiver correta em relação à regência verbal, tá? Então, olha lá, assinale a alternativa que possui regência verbal de acordo com a norma culta. Então, ó, a alternativa que possui. Então, vocês vão lembrar lá que eu passei para vocês vários verbos no quadro e expliquei, olha, esses verbos são verbos que têm mais de um sentido. Então, se a gente pegar, por exemplo, o verbo aspirar, né? Aspirar flor, né? De cheirar. Então, ele é um verbo transitivo direto, porque ele está no sentido de cheirar. Aspirar ao cargo de diretor. Então, no sentido de desejar. Aí, ele pede a preposição, aspirar ao cargo. Então, um verbo transitivo indireto, tá? Então, é isso que vocês vão entender aqui. Das 4 frases que vocês têm, qual delas está errada, tá? Então, você vai procurar, qual delas está correta, né? Você vai procurar que está correta. Então, tem 3 frases aqui, ó, que a regência verbal está errada, tá? E uma só que está correta, que é a que você vai assinalar. Beleza. O próximo exercício aí. Assinale a alternativa que classifica corretamente o tipo de predicativo, tá? Então, a gente está falando de predicativo. E aí eu tenho a mesma brincadeira, a mesma organização
dos outros dois exercícios, dos dois primeiros. Só que não é de somatória desta vez, tá? Então, olha lá. Todos voltaram satisfeitos. Satisfeitos é um predicativo do sujeito? Ah, Pro, é sim. Então, a mesma coisa, você vai ver de 1 a 5 quais estão corretas. E aí vai assinalar aqui, tá? A, B, C e D, qual delas estão corretas em relação ao predicativo. E aí, os outros três exercícios são os mais chatinhos, porque aí são os exercícios que vocês vão responder aberto, tá? E aí, olha lá, presta bastante atenção nesses três, que são os mais difíceis de vocês responderem, de vocês entenderem, tá? Então, observe a charge a seguir e explique quais os mecanismos de coesão presentes no texto. Vocês vão lembrar que eu passei para vocês lá, né, no quadro, um esqueminha todo bonitinho, né, com os mecanismos de coesão textual e frasal. E aí vocês vão lembrar lá que tem o referenciação, a elisão, a substituição, a conjunção, todos aqueles mecanismos, ok? Beleza. Tendo em vista todos aqueles mecanismos, vocês vão ler agora a charge aí e vão identificar, bem, quais mecanismos a gente tem aí. Então, por exemplo, é a história de um peregrino em busca do sentido da vida. Ele vive a errar pelo mundo. Puxa, sei como é isso, Camilo, mas o importante é tentar, uma hora a gente acerta. Então, vamos pegar aqui só para vocês terem um exemplo, o pronome ele. Esse pronome ele está retomando alguma coisa? Ah, ele está retomando alguma coisa. Está retomando alguma coisa de dentro desse texto ou está retomando alguma coisa de fora do texto? Ah, prof, tá retomando alguma coisa de dentro do texto, está retomando peregrino. Então, ele está fazendo uma referenciação endofórica por meio da anáfora, né? Então, ele está retomando alguma coisa, fazendo referência a alguma coisa que está dentro do texto, e isso é anafórico, tá? Então, é assim que você vai classificar para mim. O pronome ele é uma referenciação endofórica por meio da anáfora. Então, a gente já encontrou um mecanismo de coesão aí. E aí, vocês vão fazer isso com todos os mecanismos presentes aí dentro desse textinho, beleza? Então, é isso. O próximo exercício de vocês aí, eu tenho um trecho aqui, ó, um trecho de uma reportagem, tá? E eu tenho só o comecinho desse trecho aqui, tá? Então, o comecinho. E aí, depois eu tenho frases aqui, ó, de 1 a 4. Tenho mais 4 frases. O que vocês vão fazer? A primeira coisa que vocês vão fazer é preencher essas lacunas aqui. Essas lacunas aqui, elas deverão ser preenchidas com elementos de coesão, né? Então, a mesma coisa. Bem, o que é que cabe aqui, né? Será que cabe um elemento de referenciação? Será que cabe um elemento deítico? Então, também é um exercício de coesão frasal, coesão textual. Vocês vão colocar aí os elementos que cabem. E aí é um jogo, aí vai ser um jogo de organização, tá? Então, além de ser um exercício de coesão, ele é um exercício de lógica, né? Então, aí depois que você preencheu as lacunas, você vai entender como é que eu vou organizar a sequência desse texto. Então, eu tenho o começo. O que é que preenche logo depois? Ah, então, eu tenho aqui o comecinho. A próxima frase para fazer sentido aqui vai ser a frase número 2. Depois da número 2, eu tenho que usar a número 4. Depois da número 4, eu tenho que usar a número 1, tá? Então, vocês vão organizar esse texto, tá? Numa sequência lógica,
tá? E aí preenchendo essas lacunas que são os elementos de coesão. E aí esses elementos de coesão que vão mostrar para vocês qual é a sequência lógica, tá? Então, ó, tem que ficar atento a isso daí, beleza? E o último exercício, nós temos aqui, ó, uma tirinha, e aí vocês vão procurar aí, ó, o adjunto adverbial, tá? Então, quais são as circunstâncias estabelecidas pelos adjuntos adverbiais? A gente tem aqui, é muita areia para o meu caminhão, com certeza. Humildade não funciona, com certeza. Quais são os adjuntos adverbiais que eu tenho aí? Ah, eu tenho o adjunto adverbial X. Qual circunstância ele está marcando? Ah, ele está marcando uma circunstância de lugar, de tempo, tá? Então, é mamão com açúcar, tá? É para vocês encontrarem os adjuntos adverbiais e dizerem qual é o sentido, qual é a circunstância que ele produz. Ok, gente? E aí, depois que vocês finalizarem o prazo, tá? Depois das 18 horas de hoje, eu coloquei lá o gabarito de todas, inclusive das que estão abertas, tá? Então, não se preocupem em mandar mensagem perguntando qual que é a resposta correta, como é que poderia responder, porque eu já coloquei lá um feedback para vocês de todas as respostas, né, às quais vocês terão acesso depois das 18 horas. Beleza? Boa prova para todo mundo, tá? Revejam o vídeo quantas vezes for necessário para vocês conseguirem fazer. E não copiem do colega, gente, não copiem. Se vocês forem mal nessa prova, não tem problema. Nós faremos recuperação paralela. Ai, pro Vale 70, eu tirei uma nota muito baixa. Fica tranquilo, a gente vai fazer, eu faço trabalhinhos. Se muita gente for mal, a gente faz um trabalhinho para poder recuperar a nota. Se 3 alunos forem mal, e eu sei que são alunos que estão se esforçando, a gente vai fazer um trabalhinho para recuperar a nota. O que eu não quero é que vocês copiem dos outros, tá bom? Então, vamos lá. Boa prova para vocês. Um beijo.